Libra, a vida está te preparando para algo que talvez a tua versão antiga não sustentaria. Por isso, alguns afastamentos, algumas mudanças de plano, algumas mudanças de rota. A vida, às vezes, ela não tira, ela apenas alinha, realinha. Sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico, eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva, para os meus queridos librianos. Sejam todos muito bem-vindos. Lembra que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo e também é uma leitura temporal, tá bom? Bora lá? Vamos ver o que temos aqui para os queridos librianos. Libra. Vamos lá. Libra, Libra. Olha aí, 2 de paus. Eu falei, né? Tem a visão de futuro, né? A visão de algo ali na frente. Eu tô visualizando as possibilidades, estudando, analisando. Aí tem uma torre, né? As coisas se realinham de alguma forma, né? Depois de uma torre, depois de uma desconstrução, de algo que tu perde, e não necessariamente que tenha que ser alguma coisa que perde mesmo, mas é uma reconstrução, até pode ser da mesma coisa, né? Então, vamos ver, vamos entender esse jogo. Gente, antes disso, eu não quero deixar ninguém tonto aqui, tá? Mas fui obrigada a colocar a marca d'água aí andando por esse vídeo, porque semana passada, né, tem uma página fake lá no TikTok, usando os vídeos da Luar, né, esses vídeos aqui do YouTube estão passando lá no TikTok, e aí o que acontece? Eu até botei uma marca d'água fixa aqui em cima, né, e a pessoa foi lá e botou uma tarja, né, bem horrível, né? Então agora eu preciso até eu resolver essa situação que não está fácil de ser resolvida, mas eu vou conseguir, obviamente, né? Acredito, né, que a justiça será feita, né, de alguma forma, mas enquanto isso não acontece, eu preciso aí, né, deixar essas marcas d'água, tá bom? O pessoal lá de um outro signo já reclamou que tá meio, né, tá desconfortável, mas a questão agora nem é mais o conforto, né, há uma alçada um pouco maior, né, primeiro o nome da Luar, primeiro golpe, né, a pessoa usando a identidade, né, e se apropriando, né, de materiais aí que são meus, né, e também golpes, um monte de coisa, então isso passa o conforto, né, de quem não tá gostando. Eu peço desculpas por isso. Bora lá? Libra. Olha aí, gente, assim, ó, o 2 de paus com a torre, o 5 de paus e o mago. Existe um conflito aqui, viu? 5 de paus é conflito, né? Não sei se é conflito interno, eu não sei se é... Nossa Senhora. Bom, vamos conversar, gente, porque nós temos assim, nós temos três cartas aqui na mesa bem fortes, assim, de virada, tá? O que acontece? Eu vejo que Libra passa por uma desconstrução, conflitos internos, coisas acontecendo, né? Se não for conflitos com outra pessoa, briga, discussão, esse tipo de coisa, que pode acontecer também, e daí se for pode estar relacionada no trabalho, tá? Eu vejo que Libra aqui de repente começa a olhar para um horizonte, querer sair desse lugar que está acontecendo alguma coisa ou que já aconteceu, né? Uma desconstrução. De repente até eu achava que era uma coisa e era outra, porque o mago aqui é como se, nossa, parece que eu fui manipulado por uma conversa, parece que eu fui, sei, sabe, uma questão de enganação mesmo, né, numa conversa, num acordo, alguma coisa nesse sentido. Só que agora, com essa história, eu vejo que Libra aqui tá meio de mãos atadas, ou se sentindo de mãos atadas, tá? O 8 de espadas e o 10 de espadas. É uma coisa aqui que tá bem pesada, de sustentar e de suportar.
Não dá para negar que tem a torre aqui na mesa, e a torre ela fala justamente, né, dessa desconstrução. Então, de repente, alguma coisa chega de surpresa, né, uma informação, alguma coisa assim, e Libra diz, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, né, isso aqui realmente não condiz com quem eu sou, entende? Só que daí eu não sei o que acontece, que tem aqui uma questão de eu não me sinto potente, eu não me sinto capaz de tomar uma decisão e finalizar um ciclo, tá? E aí pode ser para qualquer coisa. Porque existe ainda um certo aprisionamento, uma certa dependência, eu não sei se Libra se sente dependente de alguma coisa ou se tu não consegue enxergar realmente os teus recursos e as tuas potências, porque o mago, ele fala, né, tu tem tudo que tu precisa para finalizar isso. E aqui é como se a vida tivesse mesmo, né, te chamando para fazer algo diferente, mudar, tá? O julgamento aqui no fundo do maço. Então, como eu falei, né, são cartas muito fortes aqui. Mudar uma história, mudar uma posição, mudar a visão, uma trajetória, uma rota, me ensina alguma coisa. É o chamado, não tem o que fazer. Em relação a isso, é como se a vida estivesse te dizendo assim, Libra, agora é fim de linha, não tem o que fazer, tu vai ter que tomar uma atitude, tu vai ter que mudar, tu vai ter que reformular, ou trocar pele, tem muito uma questão aqui de troca de pele, sabe? Finalizar uma situação mesmo para iniciar outra. Só que tem um detalhe aqui, eu vejo que Libra tá com a mente muito conflito interno, não só na mente, mas também, sabe, nas emoções, assim. Então, não é aqui até agora, a gente vai abrir mais, mas não é algo assim que tu consiga sair dessa história com facilidade, porque ainda tu precisa planejar, ainda tu precisa observar, ainda tu precisa organizar essa tua partida. É isso, sabe? Eu preciso organizar. Tá horrível isso aqui, mas eu não posso sair assim de qualquer jeito. Eu preciso organizar isso. Então eu vejo que tu já tá buscando, né, possibilidades, fazendo entrevistas de emprego, mandando currículo, falando com uma pessoa, falando com outra, buscando aí moradia. Não sei o que é, gente. Cada um, né, tem a sua trajetória, o seu problema, mas é que eu vejo que já que tu busca a possibilidade, a resolução, ou planejando o teu futuro de uma forma diferente, para que tu consiga finalizar essa história aqui, que não tá legal de forma alguma. Só que o jogo, eu preciso dizer, o jogo ele fala que tu tem tudo que tu precisa para sair dessa história. Então, por mais que tu tá com pensamento negativo, achando que tu não tem recursos, achando que tu não tem potencial, duvidando da tua capacidade, o jogo fala totalmente o contrário disso. O jogo tá falando, Libra, tu tem tudo o que tu precisa para transformar essa realidade. Tá? É uma nova vida, uma nova chance, uma nova forma de viver, sabe? É isso, tá? Vamos ver aqui o que mais. Gente, a Luar tem canais oficiais, certo? Então eu preciso dizer para vocês, com tudo isso que está acontecendo, que a Luar não tem intermediários, não tem assessores. Quem fala com vocês no WhatsApp sobre leituras particulares sou eu mesma. Demoro para responder em função da demanda, mas eu sempre atendo. Então, assim, desde sempre, meu primeiro contato foi, e eu tive sempre essa preocupação de mandar áudio. Então, tu sempre vai escutar um áudio meu. Se a gente der procedimento na nossa conversa, eu vou falar teu nome, inclusive, tu vai ver que eu tô falando contigo, tá? Eu sempre gostei disso. Tirando o meu WhatsApp, que é uma foto antiga, que eu não mexi, de todos os outros canais são a mesma foto, tá? Então, cuidado com golpes, eu me certifico disso, cuide dos detalhes, né? O Instagram já é um canal verificado lá, então já tem a segurança da verificação, para te saber que tu tá no lugar certo, né? O TikTok é onde tá dando problema, então cuidado, né? A Luar tem uma conta oficial no TikTok, inclusive, e aqui embaixo na descrição, onde tem o título, aqui embaixo, tu vai abrir uma página, ali tem um texto ali que eu deixo tudo certinho, sabe? Tem a página no Spotify, né? Uma playlist lá no Spotify que há muito tempo eu tenho. Tem todos os canais oficiais da Luar, estão tudo aqui.
tá? Só tu me acessar. Se isso aqui tá conversando contigo, me chama, que vai ser um prazer te conhecer, tá bom? Vamos lá. Bora. Vamos ver se isso aqui tá... O que vem daqui pra frente, né? Olha aí, 4 de copas, né? É uma insatisfação emocional mesmo, um vazio emocional. É como se... Nossa, o que eu vou fazer daqui pra frente, tá entendendo? O que eu vou fazer? Eu queria aquilo ali, ou eu não tô vendo possibilidade depois daquilo ali, porque a ideia que eu tenho é que alguém te vendeu uma ideia, uma história que não é verdade, tá? E aí tu meio que tu contou com isso e agora, nossa, não é. E aí meio que as coisas se desconstroem, tá? Eu te sinto meio sem ação aqui, meio preso, sabe? 9 de ouros, a carta da independência, a carta da autonomia, do poder pessoal, da autovalorização, e é isso, sabe? É justamente isso, esse jogo é sobre tu resgatar o teu poder pessoal, tu entender qual é o teu profissionalismo, o profissional que tu é, a competência que tu tem, a gente não tá falando aqui basicamente sobre relacionamentos, pelo que eu tô vendo, mais profissional, mas enfim, ó, a Imperatriz, tá? É uma carta de muita nutrição, de muita abundância, criatividade. Então, ó, novamente o 10 de espadas. Deixa eu tirar mais uma aqui pra gente entender melhor isso aqui. E a gente conversa. Mas, assim, ó, o julgamento novamente. É isso, tá? Ou tem uma segunda chance aqui para algumas pessoas, tá? Um passado voltando, e aqui não necessariamente tem que ser ex, tá? Mas tem alguma coisa aqui que tu retoma, tem alguma coisa aqui que pode fazer ser diferente, tem uma coisa aqui que pode reconstruir, tem alguma coisa aqui que tu pode mudar uma rota e repaginar. Essa carta fala sobre renovação, sobre renascimento, sobre repaginar, sabe? Renascimento, repaginação, reconstrução. Então é como se a vida estivesse te dizendo assim, Libra, ó, agora tem que ser diferente essa história. Não dá mais para manter os mesmos padrões. Até porque a Torre fala sobre isso. Mudar os padrões. O que era daquela forma, daquele formato antigo, não vai mais funcionar. As coisas precisam ser diferentes, tá? E aí, realmente, né, 10 de espadas, morrer esse padrão, ou finalizar essa história, ir embora, abandonar, realmente não tem muito o que inventar nesse jogo, até porque as cartas, elas repetem, né, elas saem todas iguais, né, a gente muda o baralho e vem tudo igual. Não é bruxaria. Tá? E a Imperatriz e o 9 de ouros aqui são cartas muito legais, tá? Porque ela fala justamente da tua autonomia, do teu poder pessoal, da tua criatividade, que tu pode colocar a mão nas coisas e isso se transformar em abundância, né? Tu pode te nutrir, tu pode te cuidar, tu pode te amar, tá? E toda essa preocupação que tu tem, nossa, será que eu vou ficar desamparada? Será que eu vou ficar desamparado? Será que eu não vou ter como se prosseguir daqui para frente? Aqui já está dizendo, né, o universo te dando oportunidades, já existe oportunidades, na verdade. Talvez tu não tenha percebido. E aí, com tudo isso, eu vejo que o 7 de paus que está aqui na mesa é a carta que fala que tu começa realmente a olhar mais para ti, a te priorizar, buscar o teu valor. Então, se for aqui um reajuste, tá? Porque eu quero falar aqui para vocês. Tem o Papa aqui. O Papa tanto representa, né, a união, no caso, uma relação, ou uma empresa também. Então, sabe, pode ser uma empresa, tá? Uma empresa assim de grande porte, uma coisa nesse sentido, né? Enfim, então o Papa ele representa essas duas coisas assim aqui nesse jogo. E aí o que acontece? Tanto numa situação quanto na outra, eu vejo que o formato de futuro ele precisa ser diferente do que está sendo até agora, entendeu? Então a Torre vem falando sobre isso, né? Mudar, remodelar, finalizar ciclos que não funcionam mais, né? Aqui existe um canal de comunicação que pode se abrir para algumas pessoas,
tá? Mas com tudo isso eu vejo que ainda o que prevalece é o que tu quer para ti mesmo, o que tu te valoriza. Então eu vejo muito mais a tendência, se for num relacionamento, Libra se priorizando e se valorizando e cuidando mais de si, tá? E se for uma empresa, eu vejo que talvez tu consiga aqui essa independência financeira, a valorização, tá? Assinatura de contratos, alguma coisa assim. Tem uma mudança aqui, tem uma virada. Existe uma oportunidade que te traz uma virada. Então não tá tudo perdido. Por mais que tu ache aqui que as coisas se acabaram, que as coisas finalizaram, eu acredito que sim, se finalizaram, mas do formato antigo. Porque as coisas, a tendência aqui é que tenha com esse julgamento, uma segunda chance, vamos dizer assim, entende? Uma segunda chance, uma segunda oportunidade, uma reconstrução, um renascimento aqui. Então eu vejo que Libra não tem aqui, por mais doloroso que está sendo agora, existe aqui uma remodelação, uma reconstrução aqui para frente. Eu vejo que tu defende isso, sabe? Que tu tá indo em busca de sossego, de paz, do que é teu, do que tu quer para ti mesmo, né? O 7 de Paus falando sobre isso. Então, basicamente eu vejo que tu te restabelece. Essa é a síntese do jogo, né? Tu consegue, dependente do caos que está acontecendo, tu consegue se restabelecer. Tu consegue, principalmente aqui, finalizar ciclos difíceis e evoluir numa questão de prosperidade, de criatividade, de independência financeira, de se priorizando, valores se valorizando também, tá? Eu te vejo muito bem, tá? Vamos ver aqui um oráculo. Libra. Vamos lá, meus queridos. Já deixa seu like, se inscreva no canal, é importante a sua contribuição. Aqui, né, os signos que mais interagem ganham leituras bônus. Eu serei muito feliz em fazer leituras para vocês, tá bom? E também para o crescimento do canal, né? Se tu tá curtindo essa leitura, deixar um like em gratificação, eu serei muito grata também por isso. Bora lá. Pense no obstáculo como uma forma de ajuda. Talvez você possa rever uma posição ou estratégia para que o obstáculo se transforme em oportunidade ou para reafirmar um propósito. Gente, isso aqui é exatamente isso que está aqui. Esse obstáculo ele te traz, foi exatamente isso que eu falei, esse obstáculo te traz uma oportunidade. Então pense nisso aqui também como uma forma de reorganização, que é o que o julgamento fala. Existe uma possibilidade aqui, existe uma oportunidade através desse obstáculo, tá? Olha aí o alinhamento dessa leitura, né? Legal quando acontece isso. Vamos tirar uma mensagem aqui do livrinho. Este caos vai passar. Sei o quanto vem pedindo por dias melhores. Perceba o quanto evoluiu e amadureceu. Você tem um coração incrível e é por meio do amor que todas as coisas acontecem. Não julgue o que passou. Agradeça por toda a oportunidade de evolução e crescimento. Os desafios foram seus mestres. Agradeça, ame e honre a sua existência aqui neste plano terrestre. Dias de muita paz e alegria se aproximam. Confie. Bom, Libra, meus queridos, eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal. Gratidão. Até o próximo vídeo.